Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos meditar em um texto lindo da Palavra de Deus que está em Salmos 130. Mas antes eu já quero convidar você a se inscrever no nosso canal, a ativar o sininho, assim todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo você será avisado, tá bom, gente? Então vamos então para o texto de hoje, Salmos 130. O título já diz assim: oração pedindo a ajuda de Deus. Versículo 1. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Todas as vezes que o ser humano está em angústia, em desespero, o socorro bem presente é o Senhor. Ele vai nos entender, Ele vai nos compreender, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos inspirar, Ele vai nos dar direção. Então, no dia do desespero, da angústia, não se afaste do Senhor, ao contrário, se achegue diante dele. Versículo 2. Escuta o meu grito, ó Senhor, ouve o meu pedido de socorro. Nenhum pedido levado a Deus é desperdiçado. Nenhum pedido levado a Deus é desprezado. Ao contrário, o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Mas uma coisa é o Senhor ouvir as nossas orações e outra coisa é o Senhor responder as nonossas orações. E nessa área de responder a nossa oração, nem sempre a nossa oração vai ser respondida da maneira que a gente esperava. Então, muitas vezes nós vamos orar ao Senhor sobre um determinado assunto e o Senhor nos direciona a fazer aquilo que a gente às vezes nem estava esperando, né? Temos um pedido diante do Senhor, já com o pensamento, acho que eu vou tomar essa atitude, acho que o Senhor quer que eu tome essa atitude, né? Já é quase um pré-aprovado, né? A gente só vai confirmar a palavra que o Senhor nos deu. E na verdade, Deus tem opinião sobre a nossa vida, Deus tem coisas a falar a nosso respeito. Então, todas as vezes que nós levamos ao Senhor a nossa oração, nosso pedido de oração, nós temos que levar em consideração uma coisa, que o Senhor, Ele tem opinião sobre a nossa vida. E nem sempre a opinião que o Senhor tem sobre nós vai ser a opinião que a gente pensa, ou que a gente acha que o Senhor vai responder. Muitas vezes Ele vai responder diferente daquilo que a gente estava esperando. Mas confiando no seu amor, confiando na sua misericórdia, na bondade do Senhor, nós podemos descansar em obedecer aquilo que o Senhor está nos orientando a fazer. Versículo 3. Se tu tivesses feito uma lista dos meus pecados, quem escaparia da condenação? Quem é que escaparia? Se o Senhor fizesse uma lista dos nossos pecados, quem é que ia sair ileso? Ia sair salvo por si próprio? Ninguém. Porque o ser humano, ele é falho. O ser humano, ele carece, ele necessita da misericórdia do Senhor. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos inspira, é Ele que nos dá fé, é Ele que muda o nosso coração, transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, nos molda, não na medida de quem nós somos, mas Ele nos molda na medida de Cristo, na medida do seu próprio Filho, no próprio Jesus. Todas as vezes que a gente se achega diante do Senhor, uma coisa precisa ficar gravado no nosso coração. Cada vez que nós nos aproximamos do Senhor, mais nós percebemos quanto nós somos falhos, quanto nós precisamos da misericórdia dEle, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos, né? Nós não teríamos salvação. É Ele quem transforma a nossa história, é Ele que transforma a nossa vida. O Senhor, Ele nos dá essa capacidade de ter esperança a partir dEle. Então é Ele que nos inspira, é Ele que nos anima, que nos dá esperança de dias melhores. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para a nossa própria vida, não há ninguém que pode falar assim: olha, eu sou ileso, eu não tenho falhas, eu não tenho erro, eu sou um belezinha, nossa, tá tudo certinho comigo, não tem nenhum erro. Não é verdade. Nós precisamos da misericórdia do Senhor. Nós carecemos da misericórdia do Senhor. Nós precisamos do trabalhar dele em nós,
porque é o trabalhar dele em nós que vai mudando a nossa história. Versículo 4: mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. A palavra de Deus diz que ninguém foi achado digno de pagar o preço. Ninguém foi achado digno entre os homens de pagar o preço que Jesus pagou. Deus então envia o seu único filho, o seu próprio filho, para nos salvar. Ele era o sacrifício que nós precisávamos. Não adianta, qualquer outra pessoa não pagaria o preço. Não teria, como que eu posso falar? Não teria saldo suficiente para pagar essa dívida. Mas Deus sabia que Jesus podia pagar o preço. Ele sabia que não só apenas pagaria o preço, mas nos daria a oportunidade de viver uma vida transformada e salvos e resgatados pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Por isso que nós o amamos, porque se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Nós não teríamos escapatória. O Senhor é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Fora dele não existe lugar, não existe esperança, não existe salvação. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Quando nós temos a palavra do Senhor, às vezes as circunstâncias que estão ao seu redor podem falar o contrário, mas quando nós temos a palavra, quando nós temos um rema de Deus, uma palavra viva de Deus sobre a nossa vida, nós não esmorecemos, nós não desistimos, nós não abandonamos a fé, porque nós temos uma palavra. Que palavra que você está alimentando no seu coração? Quais são as palavras que você está dando ouvido? O que você está pensando na sua mente? A palavra que você pensa, ela cresce. Então, quando nós lembramos da palavra de Deus, nós precisamos diariamente meditar na palavra de Deus, porque ela vai mudando e vai transformando a nossa vida. E o Espírito Santo vai usando a própria palavra para nos sarar, para nos curar, para nos transformar. Então, nós precisamos da palavra. E precisamos confiar na palavra, porque aquele que liberou a palavra, ele é fiel para cumprir. Versículo 6. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Mais do que os vigias esperam o nascer do sol. É tão interessante essa analogia que ele faz com o vigia que passa a noite inteira guardando, às vezes, uma casa, no trabalho. A palavra de Deus é tão interessante que ela traz contextos da nossa própria vida. Então, imagina só, você passa a noite inteira, antes do raiar do sol, lá para 6, 5 horas da manhã, quando o sol começa já a brilhar, já começa a liberar os seus raios de luz, os seus primeiros raios de luz já começam a nascer. Logo nesse momento, quando nós paramos para observar, horas antes, 3, 4 horas da manhã, é um momento onde a noite é mais escura e que de fato demora para clarear. Eu não sei se você já passou assim, a noite em claro, né? Vendo assim passar da 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, aquela escuridão total. Você já está cansado, às vezes com frio, com fome, né? E aquela escuridão cortando de fora a fora, quando de repente, aos pouquinhos, 4h30, 5 da manhã, de repente começa a dar os primeiros raios de luz daquele dia. E a palavra, olha como ela é linda. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer. Os vigias sabem que eles precisam passar a noite inteirinha, tem um horário para eles poder cumprir, no horário mais denso da escuridão, o horário mais escuro da noite. Eles estão acordados porque eles estão vigiando no horário mais escuro da noite. No horário mais escuro da noite. Então eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. O nascer do sol, você vê os primeiros raios de luz nascendo.
e você vê esperança. Não é apenas um sol nascendo, não. São dias melhores vindo. São esperanças renovadas. É a alegria do Senhor, é a nossa força. Você olha aquele nascer do sol, não é apenas um nascer do sol. Não, é o Senhor dando para você mais uma oportunidade, nos dando mais uma oportunidade de viver uma vida para a glória dEle. Então nós precisamos esperar pelo Senhor da mesma forma, mais, como o salmista diz, mais do que o vigia espera, ansioso pelo nascer do sol, pelo amanhecer. E como que está a sua sede pelo Senhor? Será que você está esperando pelo Senhor mais do que os vigias esperam pelo amanhecer? Será que nós estamos esperando pelo Senhor mais ansiosos do que aquele vigia que não vê a hora dos primeiros raios de sol nascerem para ele poder ver a luz do dia? Será que nós estamos conseguindo ter mais desejo pelo Senhor do que esse próprio vigia que aguarda ansioso pelo amanhecer? Nós precisamos estar com o nosso coração sempre vibrando pelo Senhor, esperando por Ele. Versículo 7, povo de Israel, põe a sua esperança em Deus, o Senhor, porque o seu amor é fiel. Deus, Ele é fiel. Mesmo que o ser humano não seja fiel, mesmo que pessoas não sejam fiéis a você, mesmo que nós mesmos, em algum momento da nossa vida, da nossa história, tenhamos vivido uma vida infiel, Ele permaneceu fiel, Ele permaneceu intacto, porque nele não há vestígio algum, uma sombra de dúvida. O Senhor é fiel. Ele foi fiel lá atrás com os discípulos e com toda a história, com todo o trajeto da história que nós percebemos na Bíblia, com todos os profetas, homens e mulheres de Deus, e Ele continua sendo fiel. E amanhã Ele ainda será fiel, porque Ele não é como o ser humano, Ele não tem variável, não, Ele é fiel. Nele assim, não tem assim 99% de chance, não. Ele é essência de Deus ser fiel. Nós podemos colocar toda a nossa esperança, porque nele nós temos a certeza que Ele não vai descumprir a sua própria palavra. Ele é fiel. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele falou com você e comigo, Ele vai cumprir aquilo que Ele falou comigo e com você, porque Ele não volta atrás. Deus não é Deus de ficar falando coisas para alguém e não cumprir a sua própria palavra. Ao contrário, Deus, quando libera uma palavra sobre nós, essa palavra não volta vazia, até que ela se cumpra, como a palavra do Senhor mesmo diz. Porque o seu amor é fiel e Ele sempre está disposto a salvar. Você já foi no mercado ou comprar alguma coisa e você percebeu que, não está disponível, não chegou, não tem para compra, ou você já entrou em algum site e quis comprar alguma coisa específica, ou um utensílio, um sapato, uma roupa, ou alguma coisa que você gostaria muito, e de repente, quando você olhou, você viu assim marcado, esgotado, indisponível. Não é assim com a salvação, porque o Senhor, Ele sempre está disposto a salvar. Não importa se é 7 da manhã, 3 da tarde, meio-dia, 11 horas, 10h30, 4 horas da tarde, 5 da tarde, 6, 7, 8, 10, meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 2, não importa o horário, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Uma coisa eu digo para você, aonde você estiver, há esperança para a salvação. A salvação ainda está disponível para todo aquele que crê e todo aquele que deseja viver uma vida transformada. A salvação ainda está disponível. Então hoje, no dia que se chama hoje, não deixe para amanhã, é hoje. É hoje. Da mesma forma que nós às vezes vamos... Você já viu aqueles comerciais ou aquelas pessoas que vai fazer
que vão fazer uma propaganda, eles falam assim, olha, é hoje a única oferta, aproveite essa oferta, amanhã nós não temos certeza se vai ter outra oportunidade. E eles ficam enfatizando aquilo, é hoje, a hora é agora, a oportunidade é agora, não deixa passar essa oportunidade. Da mesma forma, a palavra de Deus deixa claro para nós, Ele sempre está disposto para salvar, Ele sempre está disposto a salvar, mas quanto tempo vai durar? Nós não sabemos. Mas uma coisa eu digo, não desperdice essa oportunidade. Se você está ouvindo hoje, agora, onde você estiver, a salvação de Deus indo em encontro da sua vida, a salvação indo em encontro à sua necessidade, a salvação de Deus vai em encontro à sua história para mudar, transformar toda a sua história. Há esperança para você. Há salvação, porque a palavra dele, a palavra do Senhor diz, e ele sempre está disposto a salvar. Não importa a hora que você está ouvindo, não importa o dia, não importa o ano. Uma coisa eu digo para você, se você está ouvindo, ainda há esperança. Pegue essa salvação em Cristo, receba a salvação do Senhor na sua vida para transformar toda a sua história. Versículo 8, Ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Não existe esperança para o ser humano sem Deus. Não existe salvação para o ser humano sem Deus. Tudo que nós precisamos está nele. Tudo que nós precisamos vem dele. Ele nos salva, nos cura, nos purifica de todo pecado, transforma a nossa vida, transforma a nossa história, muda o nosso coração, muda a nossa mente, transforma as nossas palavras. Ele muda o nosso jeito de agir, ele muda o nosso jeito de falar, ele muda o nosso jeito de ver, de perceber as coisas. Ele muda toda a nossa história, mas para que isso aconteça, você precisa abrir o seu coração, porque Deus, ele não arromba coração nenhum, ao contrário, ele espera, aguarda para que você abra as portas do seu coração, para que ele transforme a sua vida, para que ele transforme a sua história. A palavra do Senhor mesmo diz, ele sempre está disposto a salvar, ele salvará Israel, o seu povo, de todos os seus pecados. Por mais sacrifício que você possa fazer, por mais jejum que você possa fazer, por mais leitura da Bíblia que você faça, por mais coisas incríveis, inimagináveis que você pode fazer, nada disso compra Deus. Nada disso. Você pode ser a mais bonitinha da história, você pode ser a pessoa mais encantada de todos os tempos. Isso não muda nada diante de Deus, porque se não for o sacrifício dele na sua vida, se não for Jesus, se não for o sacrifício de Jesus na sua vida, não valeu de nada. Os seus dons, os seus talentos não querem dizer nada para Deus. Não muda a sua história diante de Deus. A única coisa que muda a sua história diante de Deus é o sangue do seu próprio Filho Jesus, na minha e na sua vida. É quando Deus olha para nós, ele vê em nós, não a gente mesmo, mas ele vê em nós o próprio Filho. Ele vê em nós na renúncia, no buscar a palavra, na adoração, vivendo o nosso dia a dia. Ele olha para nós e ele não vê em nós a carne que há em nós, mas ele procura o Jesus crucificado. Aquele Jesus que pagou um alto preço na cruz do Calvário para mudar toda a nossa história. É Ele, é esse Jesus que o Pai procura em nós. Nós mesmos, com os nossos dons, habilidades e por mais coisas boas que você tenha, isso não significa nada para Deus. Mas cada um de nós fomos comprados com um preço muito alto na cruz do Calvário. E que hoje você tenha essa certeza no seu coração, que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Não existe salvação sem Ele, não existe esperança sem Ele, não existe vida eterna sem Ele. Não existe. Nós temos hoje a oportunidade de escolher, não apenas viver a eternidade com Cristo, mas já começar hoje a viver uma vida transformada.
a viver uma vida não pautada naquilo que os outros falam ao meu respeito, naquilo que até eu mesma acho ao meu respeito, porque às vezes nós temos o nosso pensamento deturpado sobre nós mesmos. Nós precisamos ser curados para pensar sobre nós aquilo que Deus pensa. Nós precisamos ser sarados para entender que por nós mesmos nós não daríamos conta. Nós precisamos de um remidor. Nós precisamos de alguém que vai redimir a nossa vida. E essa pessoa é Jesus. Eu espero de coração que essa palavra tenha falado no seu coração, que o Espírito Santo possa falar poderosamente no seu coração, como ele está falando no meu. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, assim, todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você será avisado. Aproveita, já deixa o seu like e compartilha essa mensagem de fé e esperança para milhares e milhares de pessoas, porque a salvação ainda está disponível para você, para mim, para todas as pessoas que desejarem e aceitarem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.